vou falar pra você o seguinte, Michael. Vou dar uma real aqui. Doa a quem doer, certo? Que é o seguinte. Beleza. Eu conheci um Marcelo. Pode falar, eu conheci o Marcelo. Eu conheci uma pessoa que era extremamente apaixonada por mim, ciumenta, muito ciumenta, uma pessoa super... A gente tinha as nossas encrencas, tinha as nossas desavenças, porém, era uma pessoa que era extremamente... como que eu posso dizer? Uma pessoa... o Marcelo que eu conheci era o Marcelo, né, que gostava de estar junto de mim. Ele gostava da gente fazer as coisas juntos. Ele gostava de... Era uma pessoa diferente, vamos pôr assim. É o Marcelo. Eu conheci esse Marcelo. Quando eu conheci ele, eu estava passando por vários problemas na minha vida. Então, eu me apeguei a ele, entendeu? Eu me apeguei a essa pessoa. E aí eu resolvi a gente ficar junto, ele me apoiar e tudo. Tive muitos problemas com a minha família, né? Devido a muita coisa. Porém, beleza. Até aí, então, a gente era normal. Quando surgiu uma situação, nós éramos crentes, vocês tinham problemas, a gente ia para as igrejas, ia para a Universal, ia para o Mormon, a gente ia atrás. E esse Marcelo que eu conheci era uma pessoa muito fervorosa, era até demais. Fez. Né? Neurótica. De uma pessoa neurótica por religião. Certo? Beleza. Quando a gente passou pelo processo de começar a descobrir o que é verdade nesse mundo, por coisas que existem nesse mundo, que começou a dar esse choque de realidade que a sua irmã está sofrendo até agora, né? Esse choque de realidade, o Marcelo sofreu também. Começou a ter várias situações que ele, né, passou também esse choque de realidade. Eu via ele chorando, ele deprimido, ele chateado e essa situação. Porém, a partir de um momento na nossa vida, e não vou dizer daquela época não, é um tempo pra cá, o teu pai... ele mudou completamente, certo? Existiu uma situação que eu comecei a desconhecer ele. Primeiro, ele começou a ficar muito frio comigo. Ele é uma pessoa que ele não tem um pingo de ciúmes de mim. Ele não tem ciúmes de mim. Ele já demonstrou isso bastante. Ele não é um cara... O Marcelo que eu conheci era um cara que amava coisas, eu vou dizer assim, entre homem e mulher. Uma vida entre homem e mulher conjugal. O Marcelo de hoje, ele não lembra disso. Ele não gosta disso. Ele nem pensa nisso. Certo? Mudou em muita coisa da nossa vida foi mudada. Então, assim, eu falo pra você que ele, por exemplo, mas ele continua. Não é que ele tem os defeitos dele igual tinha antes. Porém, existe algumas coisas nele que não é a pessoa que eu conheci. Não é. Entendeu? Igual, várias vezes a gente discutindo o que ele faz. Ele se refere às vezes o Marcelo está falando, ele está falando, referindo a ele como uma terceira pessoa. Já percebi isso desde lá atrás, quando a gente começou a fazer o trabalho. Ele se referia a ele mesmo como uma terceira pessoa. Fora que várias vezes nos vídeos eu vejo ele falar de nós. Nós, porque nós, porque nós. O que acontece? Eu vejo isso como é como se seres agora partissem para a situação, e aí ele não, tipo assim, não tem mais a pessoa dele, entendeu? Tanto que, por exemplo, né, lá atrás, né,
quando ele tava fazendo começou os vídeos, né, que ele começou a falar coisas e tal, ele mudou de uma forma comigo tão grande, mas tão grande, que nós começamos a ter problemas conjugais. Problemas, né, nós dois. E aí começou a ter situações assim que a gente, eu mesma tava desconhecendo a pessoa dele, né? Mas beleza, ele acabou aquela situação dele ficar preocupado com as nossas coisas. Você vê, seu pai, ele não é um cara muito de preocupar com vocês igual antigamente, né? Hoje ele tem muito carinho, tal, É óbvio. né? Mas ele não é uma pessoa igual ele era, como eu conheci, entendeu? Como eu conheci. E eu já percebi várias vezes, é o que eu disse que você não vai gostar do que eu falo, que é tipo assim, por isso que eu tô mandando a Marcele parar e ela voltar pra realidade, nossa, vamos encaixar nessa realidade que é o que a gente vive, que os seres eles não gostam muito de você querer afrontá-los, porque teve uma época que eu quis afrontar, entendeu? Porque eu comecei a falar pra ele que não era ele, eu comecei a falar umas coisas pra ele, e aí ele chegou até, algumas vezes eu me senti ameaçada, entendeu? Mas não por ele. Já teve vezes da gente brigar, de discutir e algumas coisas até me ameaçar. Você sabe disso. Então eu falo assim, E quem te ameaçou? eu sei? Fala pra dar nome aos bois. Não, eu não sei. Quem que você sofria ameaça direta, ataques? De Grace? Sim, tanto que lá no começo dos vídeos, lá eu já tive, agora não, mas eu já tive experiência deles me atacando muito, entendeu? Me atacando bastante. Então, eu tô falando pra Marcele, a nossa realidade é essa, a gente vive assim, não queira afrontar o que tá acontecendo, que é o que acontece, o que tá acontecendo com a gente, pronto, é essa vida que a gente tem e é o que a gente vai ter. A pessoa dele, ela é completamente diferente em vários pontos. Se eu fosse falar coisas até pessoais, não interessa agora, mas coisas pessoais, mudou. Entendeu? Eu não tô pondo você como Agora eu É um posso. ser diferente. É um Marcelo diferente do que você conheceu. Sim, existe várias coisas iguais. Mas, sim, Mas existem muitas coisas mudaram. que são Mudaram. similares, mas Aham. grandes detalhes, você percebeu grandes mudanças no que antes era. Eu vou falar. Deixa ele falar. Vocês acham que só porque eu tenho 15 anos eu não lembro? Isso é óbvio. Meu pai, em 2013, 2012, dava medo. Não é querer que você tá uma bosta, agora não. Óbvio. O Lucas ali do lado, quando ele morava ali, ele tinha medo de olhar pra você. Porque você era esquentado, queria bater em mim, da Marcela, em todo mundo, toda hora. Ele é explosivo. Era Mas explosivo. isso ele é até hoje. Não é esse não. defeito que eu tô falando. Não Não. é Deixa isso. ele falar da visão dele. Ele ouviu a sua, agora deixa ele ouvir O a meu dele. pai, ele é todo explosivo. Igual você falou, ele gosta de mim, da Marcela, claro, ainda continuou como pai. Mas não é todo sentimental. Muitas das vezes que eu sonho com nós aqui, só tá eu e a Marcele e minha mãe. Nunca tá você. Não sei porquê, né? Mas nunca, né? Mas um outro detalhe também. Depois que você começou o canal, você ficou mais... Você não passava aquele negócio de querer se impor na frente de todo mundo, que é igual... Você queria bater em todo mundo. Em todo mundo? Em todo mundo. Você Eu tô queria vendo bater em um todo pau mundo. Não é igual em qualquer pessoa, não. Em todo mundo que te afrontar, você queria espancar. Era espancador. Era espancador. Igual ele batia em mim na Marcela e era toda vez igual o negócio de escola lá da Marcela e você arrebentava ela. Vocês apanhavam muito. Apanhava. Você não bate mal hoje em dia. Tem, o quê? 5 anos, 6 anos que eu não apanho. Né? Tem muito tempo. Meu pai, depois que começou a fazer os vídeos, ele o quê? Igual, antes dele fazer os vídeos, eu sonhava com ele. Sonhava? Sonhava, tinha pesadelo, que você tava afogando, que o espírito tava te batendo e tudo mais. Mas depois que ele começou o canal, não tive um sonho com ele. A não ser o quê? Que ele tava se transformando nessas coisas. Igual aquela vez que eu vi ele saindo do quarto, puxando aquela pele toda e tudo mais.
Um outro detalhe também. O meu pai, igual, eu tive a experiência daquele bebê, daquelas crianças que eu vi, era ele. Você também viu. Então o que eu imagino? Que os seres criaram uma versão nova do Marcelo, igual de cantores, artistas, tudo mais, e mudou, né? Colocou aqui, tiraram aquele e colocaram aqui. Eu nem não quero saber o que aconteceu com aquele e tudo mais, né? Se realmente teve essa mudança, porque agora meu pai é esse aqui, não vou voltar atrás, não dá pra voltar no tempo. E tipo assim, igual, por que eu vou ter um sonho no qual eu vejo uma criança que na minha mente era sua imagem, quando eu te vi, deu flashback de você, né, veio na minha mente você, que eu vi lá aquelas crianças, aqueles seres que estavam com aquele terno, o rosto quadrado, tudo mais, levando aquela criança, aquela mulher escolhendo. Por que a minha mãe também vai ter aquele sonho? Não é do nada. Não faz sentido não ser do nada, né? E tipo assim, tipo, pegou, aí beleza, né? Aí levou e tipo, foi bem meio que. Se você olhar pra um lado, esse sonho, se você olhar pra um lado, faz sentido com você meio que mudado aqui. Se você estudar bem, se você pegar. Ainda mais eu que sou seu filho, eu te conheço bem bastante. Faz sentido que não é mais meu pai, né? Não, ainda é meu pai, mas não aquele Existem Marcelo semelhanças, antigo. mas mudanças demais. Mudanças demais. Principalmente quando você vai fazer seus vídeos. O seu olhar muda. O seu olhar muda nos vídeos. Sua energia também muda. Do nada, porque assim, quando a pessoa conhece a outra, ela meio que sente, eu vou dizer, meio que sente energia. As pessoas no começo do trabalho dizem que, embora eu tenha ainda o mesmo Marcelo, o mesmo jeito de ser, mas muitas pessoas dizem que eu mudei demais a frequência. Que antigamente a minha frequência era hiperagressiva. Era. E você veio falar que antigamente eu era extremamente agressivo. Era. Queria bater em todo Até mundo. o Lucas, que era aquele meu amigo que morava ali do lado, quando você chegava no portão pra me ralar, ele nem queria te olhar. Por quê? Porque você se impunha, né? Você queria, tipo, você intimidava as pessoas. Todo mundo. Uhum, por causa de quê? Que meu pai era bastante violento. E aí as pessoas percebem que nos vídeos existia muito dessa violência. Sim. Mas houve-se uma grande mudança na frequência, então houve-se muito. Então você acha que pode ter tido algum tipo de substituição, Sim. um upgrade, uma substituição porque as pessoas não pudessem perceber fisicamente, mas que energeticamente ou comportamental, como a sua mãe disse, só... houve essa mudança. Sim. Realmente. Sim, você vive pra isso. Não, porque assim, igual, se a gente... Se eu não viver pra isso, nós morre. Não, quem vai morrer é você. Não. Lembra de eu falar pra você que Deus. quando você acabar, o dia que você acabar com isso aqui, eu falei pra você, antes do Marco ter aquele sonho, eu falei pra você um dia que o dia que isso aqui acabar, você vai amanhecer, vai anoitecer e não vai amanhecer? Por que será que eu falei isso? O que você acha? Por quê? Isso é uma coisa real. Talvez isso tá dentro da minha cabeça porque já me contaram. Entendeu? Depois disso, para te comprovar mais ainda que você não é você e que você só é alguma coisa que eles usam, porque eles usam você, que o Michael teve aquele sonho que os seres falaram para ele que o dia que você acabar, eles vão te tirar daqui. Certo? Então você não é você. Você não é a pessoa que eu conheci. A pessoa que eu conheci era um cara violento? Era. Extremamente bravo? Não era uma pessoa boa, não. Eu fui burra de envolver, porque é um cara extremamente violento, ignorante, uma pessoa extremamente se impunha em cima de mim, tanto que se expunha em cima da minha família, impunha em cima dos meninos, se impunha, então, não é uma pessoa boa, né? Porque senão as pessoas vão falar, nossa, mas ela tá reclamando, ela tá...
Até meus professores se sentiam, não é impressionado, é Intimidado. intimidado por você. Isso, então Quando ele era era uma escola, pessoa assim. sim. Sim. Eu conheci um Marcelo que era solitário, um cara que nunca tinha tido relacionamento com outras mulheres, um cara muito possessivo, muito, extremamente possessivo. Ele rasgava minhas roupas. Muito. Detalhe, rasgava as roupas com ela vestido com as roupas. Isso, né? Então é uma pessoa extremamente. Então era boa? Não, Não. eu fui uma idiota. Eu fui uma idiota de me comprometer com uma pessoa assim. Eu tava muito carente, tava passando por problemas pessoal, minha vida tava uma zona de bagunça por causa da minha família, entendeu? Porque eu era mãe solteira, então e foi uma dificuldade, foi uma merda que eu passei. Então eu me envolvi, por isso que eu disse que eu não ia gostar. Eu me envolvi Não, com a não importa, pessoa não. que não era uma pessoa legal pra mim. Eu tinha que envolver com uma pessoa preparada pra mim, entendeu, Michael? Aí eu comecei um relacionamento como se eu tivesse começado um namorico. Sabe namoro? Você vai namorar a primeira vez a pessoa? Ai, nossa, meu primeiro namorado, aí toda aquela explosão, tudo aquilo que você vai passar, eu passei isso com você. Por quê? Porque eu era sua primeira namorada e passava aquela situação. Beleza. Só que a partir do momento que chegou uma certa situação dele envolver com... Começou os seres a mexer. Até aí você estava normal. Até aí você estava normal. Depois que você começou a fazer vídeos, 2016 pra Você cá, mudou. Tudo. tudo em você mudou em várias situações. Mudou você particularmente na nossa vida, porque você sabe que você tá mudado. Você é uma pessoa que você é frio, você não tem aquela coisa, mas é o desapego que você começou a ter o Não. desapego da terra. Não, ninguém tem esse desapego dessa forma. Ninguém tem, não consegue. Você, por mais que seja forte, você ainda tem aquele apego por pai, por mãe. Não vem dizer que você não tem apego, ou qualquer pessoa vem dizer que não tem apego, porque ela tem. Alguma coisa, ela tem que trabalhar isso nela, e é muito. Um outro detalhe Entendeu? também, eu não sei se faz sentido, mas aquela experiência, porque assim, quem manda os corpos dos artistas e tudo mais são os magos, né? Sim, os Que magos. trabalham com os corpos. Igual, minha mãe teve a experiência lá que ela te viu, depois de 2016, vocês já tinham um trabalho já. Que ela te viu literalmente na frente de um mago, como se estivessem conversando. Quem não sabe se foi ele que te mandou pra cá, né? Né, mãe? Com Que fez certeza. a troca. Você Que pensa fez a que pode troca. ser isso? Pode deixar aberto, tá calor. Tá. Foi ele que falou assim, eu quero que você faz isso tal, não tal, claro, espiritualmente, ou não importa o que seja. Mas por que do nada você vai conversar com um ser assim, na frente? Se nem o meu eu maior e o da minha mãe, que nós lembra aquela experiência, estava conseguindo chegar naquele quarto, naquela sala, por que vocês de frente estão um pro outro? O que eu imagino? Igual você fala que você considera esse ser de capuz, né, esse mago como pai? Como um protetor, por quê? Porque pode ser que sejam da mesma energia, Aí agora eu vou te chegar num ponto, né? Marco. Pode ser O que, que sejam das mesmas acontece? energias, Isso. né? O que acontece? Aquele cara que tava conversando com aquele ser não era o Marcelo daqui. Então, exatamente. Foi ele que foi mandado pra cá. Eu tava lá Entendeu? junto. Que ele E mandou. ele foi. Certo, ele falou assim, ó, eu quero como se fosse um clone, né? Ele criou como um pai e falou assim, ó, eu quero que você faz isso lá, tal, não passe desse jeito, faz isso tudo. Tudo, né? Tudo que o meu pai é, essas coisas. Foi mandado pra cá. Trocaram. Sim, né? porque quando eu tenho sonhos e as minhas experiências, quando eu tenho com o Marcelo, com ele, as minhas experiências, eu tenho uma certa. Ele fala que não, né? Mas ele não tem as experiências que eu tenho. Eu tenho uma certa afinidade maior com aquele Marcelo lá, entendeu? A gente, lá, quando eu converso, quando eu tô junto, quando a gente tá falando, as coisas parecem que é mais fluida, entendeu? Lá. Aqui, por exemplo, igual ele, né? Você fazendo as coisas que você faz, né? Com a gente aqui em casa e tudo. Por exemplo, pô, você nem sofreu a morte da sua mãe, cara. Não, já sofreu. Por um filho, Maicon. Sofreu. Deixa eu te falar.
Deixa eu te falar. A questão não é essa, não. A questão é que quando um filho perde uma mãe ou um pai, certo? Entra na depressão igual a minha tia Carla, né? O normal é, certo? O teu pai, ele no Chorou, primeiro dia, no mas- segundo, no terceiro ele já tava falando mal dela. Né, aqui, a gente tava, é tanto que eu ralei você pra você parar de falar daquela forma, da situação, porque a sua mãe é uma pessoa muito diferente aqui, lá no astral é outra coisa, aqui ela é uma pessoa muito diferente. Então, quando você começou a falar em vídeos e situações dela, eu comecei a sentir um pouco incomodada. Né? Por quê? Porque eu ainda tenho um apego por ela, tem aquela coisa de falar assim, nossa, ela é uma pessoa boazinha que me tratava bem, gostava de mim e tudo. Então essas coisas que me incomodam, entendeu? Por exemplo, aí o sofrimento dele que eu tô falando, passou, acabou, tanto que tem dia que eu pergunto, é sua mãe? Não, eu, né, ele não liga. Mas eu sei que filhos, né, sofrem por causa da mãe, né? Mas não é só por isso, é várias outras situações, várias outras aqui em casa, várias mesmo. Quando eu falo várias, é várias. Eu conheço você e eu sei das coisas. Ah, mas você é um ET? Não, você não é um ET. Não vejo você. Né? Eu vejo você como se fosse assim, ó, é até ruim isso. Ah, eu sou um Marcelo que você acha que é, ali a certo ponto você tá sendo comandado. Eu não gosto muito de falar isso porque eu não quero, né? Mas um ser comandado, aí na hora que parar, pá, já acabou, pode ir bonequinho, vamos levar embora e tchau. Entendeu? Porque aqui, o que o seu pai faz que não seja do canal? Que de 2016, 2015 pra trás, de agora pra frente, você mudou. Você mudou. Pra nós foi bom? Sabe qual parte que foi boa? Lógico, né? Você deixou de ser aquele brutamonte, aquele cara ignorante, aquele cara... Mas pra mim, particularmente, em certas coisas você não ficou bom, não. Você ficou ruim. Tanto que tem coisas... Por exemplo, às vezes eu acho que você nem gosta de mim, cara. Muitas vezes eu sinto que você nem gosta de mim. Você demonstra não gostar de mim. Você, às vezes, faz questão de demonstrar que não gosta de mim. Falar, igual, uma outra coisa, também até que minha mãe tava comentando, é que, igual, aquele negócio lá que eles falaram no meu sonho, que eu te tirar daqui depois que o canal acabasse, não duvido não, porque é o seguinte, pai. Tudo aqui em casa gira em torno pra você fazer conteúdo pro canal. Tudo. Se você, igual, você viu, igual, ele viu a mulher lá incorporada, ele já quis passar uma mensagem pro canal. Já quis explicar pro pessoal. Parece que ele trabalha, né? 24 horas pra... parece com o corpo dele, o Marcelo aqui, reage assim. Trabalha o quê? 24 horas. O que acontece de... Eu tento explicar a realidade de 24 horas para as pessoas. Exatamente. Mostrá-las. Exatamente. O que acontece é anormal, 24 horas, você já cata a câmera e já vai fazer o trabalho. Que é o quê? Fazer live e tudo mais. Isso, pra nós até meio que cansa, porque assim, não é 24 horas que você tem que ficar fazendo o trabalho. Você pode fazer ali uma live por dia, tudo mais. Mas se você já vê uma coisa que você já quer fazer. Ele fala as coisas, assim, pra mim, no particular, que eu sei que eu sinto. Nossa, o Marcelo de antigamente, Marco, nunca falaria o que ele fala pra mim. Nunca. Eu conhecia aquele cara. Nunca falaria, nunca fazia dessa forma. Não, eu tô falando de tudo, Mike. Eu tô misturando tudo, bem. Comigo, com vocês, com a situação de casa, com essas pessoas, com tudo, bem. Eu tô falando tudo. Nós tava, por isso que eu falei pra ele que eu não ia gostar. Porque eu tô impondo aqui situações que eu vivo no dia a dia, eu passo no dia a dia que não é legal. Ah, mas aquele Marcelo agressivo era legal? Não, não era. Era uma pessoa extremamente difícil. Porém, ele demonstrava ter mais carinho em certa situação. Sim. Certo? Preocupação, carinho, igual ontem, né? Ontem, a gente aqui, a Marcele cagando de medo. Não, peraí, as pessoas é mais importante. Vamos passar pra elas.
Ah, peraí, vamos conversar em família? Não, peraí, deixa eu gravar. Parece que o clone dele funciona assim. Um outro detalhe. É dessa forma. Vamos gravar. Não, peraí, você vai falar? Não, peraí, você vai falar? Eu tenho que passar pra eles. É obrigatório meu. Porque se eu parar, eu vou embora e vou morrer. Já era. E você sabe disso. No seu íntimo, você sabe disso. Você sabe. Você Um entendeu? outro detalhe também é que é o seguinte. Aqui em casa, igual... Eu vejo mulher rodando aí na casa dos outros, né, tudo mais. Aqui em casa, se eles assim, não põem pé livre aqui não. Por mais que você é o Marcelo e tudo mais, só que aqui em casa parece que até os espíritos têm medo de pôr o pé aqui. Disse até em sonho, não é querer te colocar como foda, Mas não você é vive querer... vendo o trem que tem. Mas- Não, eu vivo, só que é o seguinte, depois que eu tive aquela experiência com aquela cobra, que aquela mulher, ela tava ali na casa da Nilce, quase de um tamanho de maior que a esteira da casa deles ali, que ela tava pedindo pra cobra atacar ela não colocou o pé, mano, aqui no quintal. É porque aqui existem seres. O que é ele eu quer tô dizer falando. que É o que que a quer que energia me do- pôs é. aqui não quer deixar nada interferir aqui, Hum. aonde eu habito, porque como eu sou proteção material, produto deles. E eles guardam, igual uma pessoa guarda seu próprio carro ou a sua casa, eles guardam o que pertence a eles. Querendo ou não, isso é, mãe. Então eles Isso é. protegem o material. Por que vocês se sentem tão seguros comigo e sem eu vocês se sentem seguros? É ou não é, Michael? Eu passo, quando vocês estão comigo, vocês sentem segurança para qualquer tipo de perigo, ou se for espiritual nem se fala. E quando eu não estou, parece que vocês ficam Se mais sente vulneráveis. bem Uau, falando a, isso. Não. a A experiência. inteligência do seu filho, a leitura dele é melhor do que a sua. Igual a experiência, gente, aqui não é pra ofender não, a gente vai conversar normal. É porque você vê as coisas e ela não vê, Michael. É porque você tem que falar que ele é um diferente, é Não, o especial, não é é o melhor. especial, não. Você tá vendo? Isso faz parte do clone É dele. difícil, mas infelizmente é, né, É, mãe? mas faz parte do clone dele. Porque se fosse o Infelizmente. Marcelo antigamente, ele não ia fazer isso. Ele ia ser Mas, como deixa eu continuar todo falando mundo. aqui, igual. Entendeu? Faz parte do clone dele. O clone dele foi configurado pra isso, entendeu? Isso é Ele faz revolta parte da sua da mãe Não, por ela não ter configuração mais do dele. que um dia ela Mãe. teve. O que eu não tive? Uma pessoa da forma que era antes, que quantas vezes a gente já brigou e eu já falei pra você, aquele idiota que você amou, Sim. que lá já morreu, aquele cara foi morto. Ótimo. E Já não você falei isso gosta? várias vezes? E você gosta Eu disso? não falo isso, eu não gosto disso, eu aliás, não gosto nem de discutir, nem de brigar. Filho, você vive dando altos depressão, querendo ir embora, Sim, me porque aqui é manda horrível. embora. Você fala o tempo todo que a Porque família é aqui ruim. é horrível. Que esses dias pra trás você tava depressivo, falando que a família era ruim, que você não gosta de ter seus filhos, não gosta de ter ninguém. Não é, isso aí não é aquilo que você chama de, como Igual, é que é? mãe, Como é que é o nome? Calma aí, É, deixa que eu... ele chama, ele fala pras pessoas no vídeo, Despertar de consciência. Não. É que você tá despregado, que você quer ir embora. É a realidade, como é o sofrimento da realidade. Você fala pra eles um nome aí. Não é isso não, filho. É porque outro você detalhe. realmente não tem carinho por nós assim, não. Peraí, mas deixa eu lembrar antes Você que eu não tem, esqueça. não. Tô esquecendo já. Ó. Um outro detalhe também do meu pai é que é o seguinte. Ele o quê? Quando ele tem ódio de uma pessoa, não é porque eu sou médio, não. Eu já tive ódio de gente mais, gente. Se fosse porque eu sou médio, já teria matado o mundo inteiro. Ai, Michael, Já você era falando isso, um você pers- coloca ele Deixa mais... ele falar, por mãe, favor. Não é questão de colocar, Você deixa ele infelizmente, a realidade. A energia dele não é qualquer energia. Infelizmente, eu não queria que meu pai fosse o fodão, não. Eu queria que eu seria o fodão. Eu queria que eu fosse o fodão. Só que é o seguinte, quando meu pai tem ódio de uma pessoa, infelizmente, ele acaba conseguindo até fazer a intenção dele aqui, o que é o quê? Se ele quer matar uma pessoa, ele consegue. Não nas mãos, mas com a energia dele. Por quê? Eu já tive ódio de gente demais, não é porque a pessoa ela é médium que ela consegue, é porque os espíritos tá em volta dela que ela consegue matar outra pessoa, não. É a energia dele. Não é querer colocar meu pai como foda, não. Nossa, muito menos isso. Eu queria me colocar como foda, mas não posso. Por quê? Porque é a realidade. Entendeu? Igual, meu pai vai... Ele tem ódio de uma pessoa no canal, igual até a mulher, né? Não vou até nem... Né, quase que citei coisas aqui que não pode falar, né? Igual, muitas coisas... Não pode falar. Você viu agora? Você sentiu agora? Não, peraí, não. Por não é que isso, você não. disse assim? Existem coisas aí que eu não posso falar. Realmente.
Queria colocar um mano aqui. Não, deixa o eu Marcelo falar. que eu conheci não fazia isso, Deixa eu não. falar. Eu me sinto humilhada aqui. Mãe, Deixa eu mãe falar. cacete. Infelizmente, nessa porra dessa desgraça desse mundo, Põe nós não desgraça pode nisso. colocar um mano como lá em cima. Infelizmente. É. Nós não pode colocar porque nós é uns bosta. O que eu vi lá naquela floresta lá, mãe, Eu nós sei, é uns bem. lixo. Eu sei. Não, eu sei. eu tava pisando em pé, irmão, eu senti até os dedos da pessoa lá. Eu Então, sei. deixa eu te contar. Igual, espírito se impõe muito mais que humano. Só que, infelizmente, quando a pessoa ela não é criada e configurada de certa forma, igual todo mundo esse mesmo tipo de categoria, sempre, ó, a mesma porcentagem, tudo. Infelizmente, quando a pessoa não é configurada assim, infelizmente a pessoa, ela realmente, você não precisa colocá-la como foda, ela é foda. Infelizmente, eu não queria. Igual, meu pai, eu queria muito bem ser o top dos tal. Eu não tô querendo falar isso pra aumentar ego nele, não. Muito bem, muito menos isso. Só que infelizmente é a verdade. A verdade é que não é ele, Maicon. Então, exatamente. Infelizmente, meu pai vem nesse mundo igual. Espírito tem medo dele. Infelizmente. Seres conversa com ele 24 horas. Um humano qualquer não faz isso, mãe. Não é querer aumentar o ego dele, não é querer alimentar o ego. Só que, infelizmente, num mundo lixo desse, certas pessoas que não é configurada de tal forma, igual todas são, esses 6, 7 bilhões de pessoas são, infelizmente, essa pessoa é considerada foda. Por Ela quê? é considerada, mas ela é? É. Não, mas ela não existe. Não, mas Ela é fake. Mas se ela que meu pai sangra, se meu pai caga, se ele ele mija, caga, ele porém- chora, se porém- ele ri, Sim, mas é infelizmente, fake, meu mãe. filho. Por exemplo, olha que Mas mundo é maldito. fake também, Nós mãe. começamos uma situação Ah, aqui, uma situação, por exemplo, né? Nossa vida era uma merda. Sou grata aos seres, sou muito grata a eles. Nossa, os alienígenas pra mim, eu amo os reptilianos. Por mais que eu fiquei tensa com aquela experiência sua, eu amo eles. Eu vi um vermelho na minha cozinha com um chifrão. Cara, que coisa linda é aquilo lá. Porém, olha que mundo é esse, cara. Você dorme com uma pessoa e amanhece com outra. só que, Aí a Marcele tá sentida com o John Cook? John Cook? Filho, na nossa casa tem um. É impostor, não é verdadeiro. só que, não. Porque o verdadeiro, existe várias situações que eu reconheço e sei que não Só é que a mesma. vamos lá. É o Entendeu? seguinte. O John Cook não é nada. Não, Tá peraí. dentro da sua casa. Pra vocês Não. que peraí, rapidão, que tem canal e essas coisas, vocês é tão incompreensível, vocês não conseguem compreender outras pessoas. Você Sério, eu fiquei entende? impressionada, porque vocês vão e falam mal bonitinho e tal, mas vocês não conseguem entender Eles não o conseguem. sentimento de Eles- outras pessoas. Vocês não entendem. Então É vamos incrível. entender. Eu já conversei. Você já pensou se sua Já. avó de Falei, repente mãe, aparece aqui na eu porta? Ele morrendo. Sim. A questão é essa. Pronto, então morreu, Marcelo. Não tô É o falando seguinte, assim pra não, não, você. não, não. Falta de Que respeito. você tá Não, falando por isso, favor, mas aqui deixa eu dentro falar. já tem um. É o seguinte. O meu pai... E eu vi ele sendo torturado, sofrendo. E você sabe o que aconteceu com ele, Eu nem Marcelo? quero saber. Ah, E peraí, então vamos seguinte, ver mãe, como que agora eu quero aconteceu. calar a boca todo mundo. É o seguinte. Ele é igual todo mundo fala. O Jungkook acha que é ele. Meu pai não tem culpa de estar nessa bosta. Também não é pra colocar ele como vilão. Eu sei que por ser amava aquele Marcelo e tal, mas ele não tem culpa. A gente não pode ofender ele de qualquer forma, porque ele não tem culpa. A Não energia... tô culpando. Nós pode xingar o que mandou ele pra cá. De falar da puta de tudo. Mas ele não pode. Porque ele não tem culpa de estar nessa desgraça desse mundo. Não tem culpa. Se ele... Mãe, quem vem pra cá não tem culpa igual religiosa, assassino. Não tem culpa de estar nessa bosta. Não tem culpa. Eu sei bem. Agora que eu sei que a senhora sente falta daquele Marcelo. Só que infelizmente se mudou, beleza, tudo bem. Só que agora xingar ele como se ele soubesse de tudo, o que aconteceu, infelizmente ele não tem culpa. Mas eu Agora- não tô culpando. Agora, velho. não é porque você veio Eu tô falar falando que que queria a aquele nossa vida Marcelo. ficou difícil, né? Não, Ficou tudo difícil. bem. Porque Agora, aqui nós não pode nem Mas- dar nomes aos bois, porque a gente tá sendo Não. 24 horas vigiado. mas agora vamos também, nós temos que entender o seguinte. Igual ele foi, beleza, você falou que queria aquele Marcelo, porque ele tal e tal, como se a senhora estivesse repelindo ele, né? Repelindo não, Repreendendo. repreendendo ele, exatamente. Só que, infelizmente, eu também, igual,
Eu não sou ruim, não. Mas não sinto falta aquele Marcelo que era violento pra caramba. Espancava. Espancava. A gente, infelizmente, Espancador. nós não pode negar. Mãe, eles... Não, eu também sinto falta não, Meu pai Maicon. batia demais em mim Eu na também não Marcele. sinto falta Ele não. batia Eu tô muito. E reclamando batia pra em vocês, vocês. criança pequenininha. Pequenininho, Era. 3, você 4 bate anos, igual cinco. homem, batia na Marcele, você bate igual você Eu batia sei, no homem. é ruim, foi tarde. Mas deixa Só eu te que- falar. Eu não tô reclamando da pessoa dele, eu estou dizendo da nossa situação, entendeu? Mandaram uma Reclama com o cópia. ZT, mãe. É, Você não tá infelizmente. falando de mim, tá assim, eu não tô revoltada. Agora reclama com eles. Eu não, porque minha vida tá ótima. Tem nada de Pois ruim é, na minha Melhorou? vida. Aquele Pois é. Marcelo. Agora quem vai falar sou eu. Bom. Eu tô vendo vocês vendo o seu lado, o seu ponto de vista, respeito. O do Michael, o da Marcele. Só que, vou falar, gostaria de não ser interrompido. Aquele imprestável era violento, agressor. Aquele lá batia na mãe, na avó, no pai, na esposa, no filho, na sogra, no sogro. Ele bateria, até no cadeirante ele bateria, sem dó. Ele era agressivo. Ele era um monstro. Tô mentindo, Marcelo? Isso é verdade. Tô mentindo, Michael? Não. Não existia um homem nesse planeta que passaria ileso por ele. Seus professores da sua escola morriam de medo dele, não era? Principalmente lá pro 4º ano, meus professores tinham medo de dar até, sei lá, qualquer coisa Todo que meu pai e mãe. mundo, os bandidos, os maloqueiros do bairro tinham medo dele. Porque ele era um monstro em agressão. Descontrolado, né? Era tipo Hulk. Era tipo Hulk. Se tivesse descer o braço no pai, na mãe, no filho, desceria em todo mundo. E não pensaria 2 vezes. Bom, aquele lixo morreu. Ele tinha, digamos, a paranormalidade, era totalmente descompensado, totalmente descontrolado, totalmente fora de si. Trabalhava nas empresas, brigava com todo mundo dentro das empresas. Nas escolas, brigava com todo mundo. Você o conheceu na empresa, todo mundo odiava ele. Você viu, você trabalhou junto com, digamos, entre aspas, ele. Todo mundo odiava ele. O chefe amava, mas os colegas de trabalho, todo mundo odiava. E ele chamava todo mundo pro braço. De tão agressivo que ele era. Beleza. Os meninos, eu fico olhando os meninos e eles são... Hoje eu com 42 anos não tenho coragem de encostar um dedo neles porque eu acho que seria injusto ou covardia, como que aquele lixo encostava a mão em crianças de 4, 5, 6 anos e igual o Mike falava, batia igual um homem, não era chinelado não, era soco e pontapé. Tô mentindo, Marcele? Não. Tô mentindo, Michael? Realmente. Agora, Espancava. até soco nas costas já deu, né, mãe? Mas Igual criança. a força que dá um soco nas costas de um homem. Tudo bom. Aquele monstro, aquele lixo, digamos, foi tirado daqui. Veio uma outra versão, menos emotiva, mais fria, mais concentrada, mais penetrada, com toda a mediunidade, paranormalidade dele potencializado, tanto que, digamos, minha mãe estranhava a minha mudança. Era homofóbico, tinha ódio ao extremo dos homossexuais. Tô Uai, mentindo, até Michael? falava pra mim que quando eu visse um homossexual, eu tinha que bater nele com um pedaço de pau até matar. Eu lembro disso exatamente que ele O falava. dia em que eu, conversando com a minha mãe, eu disse que eu amava os homoafetivos, a minha mãe riu na minha cara e disse, o quê? Esse é o Marcelo que eu conheço? Não, não é você. Aliás, eu não consigo nem acreditar nisso que você está falando. Para mim, você está zoando. Porque, na realidade, o Marcelo que eu conheço, nunca eu falaria isso. Minha mãe falou para mim, você não, eu tô te desconhecendo, você não é ele. E eu disse para minha mãe que, no caso, para vocês terem uma ideia, aquele Marcelo não existia. Aquele Marcelo era uma pessoa, digamos, difícil de lidar. Eu sou maleável. Aliás, eu não gosto nem de brigar, não gosto nem de discutir. Às vezes vocês reclamam que eu fico na minha, no meu canto, quieto, no meu mundo particular.
pra evitar briga, não é, Marcelo? Tanto é que quando vocês brigam, ele vai pedir desculpa. Ele que vai lá conversar pra poder acabar com o Aí clima. você acha que o seu lado Isso. ruim despotenciou, você tá Não, muito mãe. melhor. Ele só tá explicando que ele não é aquele cara agressivo que todo mundo tinha medo. Hoje eu sou um tipo de cara que eu gostava de animais. Não. Animais pra mim tinham que, digamos, eu não tinha um pingo de dó de qualquer tipo de bicho animal. Hoje eu tenho dó de todos os animais. Lá hoje em dia, igual do dia da chuva aí, meu pai ficou preocupado com o Bob. Tipo, minha mãe tava cagando andando pro Bob e meu pai, nossa, cadê o Bob? Cadê o Bob? Antigamente, pra mim, o cachorro ficava debaixo de chuva Pois e ele é. poderia derreter no frio, congelar no frio. Não, eu me preocupo, eu mudei. Realmente, antes aquele Marcelo preocupava com alguém, vocês acham? Não. Eu não preocupava com ninguém. Hoje eu me preocupo com... Não é só... Eu não tenho um sentimento egoísta de preocupar só com família. Hoje eu me preocupo com todas as pessoas. Porque o que eu quero de bem pra mim, eu quero pra todos. Igual, quando você e minha mãe brigavam. Teve uma vez também que vocês brigou, aí minha mãe catou e a Marcele pra ir pra roça. Aí nós fui lá no ponto de ônibus, pequenininho nós. Aí você chegou lá mandando a gente voltar, e a hora que a gente chegou lá, você bateu. E aí Nós. tinha quebrado tanta coisa. Quebrou um tanto de coisa também. Pai, dá pra ver sua mudança só na agressão que não é mais você. Então, realmente... Hoje a sua mãe quer sair, eu falo, pode ir, fica à vontade, passeia. É ou não é? É. Hoje ela tem toda a liberdade para ela ir aonde ela quiser e fazer o que ela quiser e eu apoio. Antes, quantas vezes ela queria sair, eu falava que se eu não quisesse, ela não ia. É ou não é? É. Quantas vezes no ponto de ônibus eu ia lá gritando, volta tudo para trás agora, gritando, e você via que as pessoas ficavam assustadas e voltavam, sua mãe tinha que voltar humilhada, Era. parecendo um capacho e tinha que vir humilhada para casa. Sim. Era ou não é? Vocês lembram Sim, disso? lembro. Quantas vezes vocês iam passear e me dava à vontade, eu ia lá e mandava vocês voltar? Uhum. Gritando na rua, volta agora, pode voltar agora que a coisa vai ficar feia. Ela ou não E era? se não voltasse, quando voltasse, a coisa ia ficar feia. Isso acabou há muito tempo, não acabou? Sim. Então assim, Hoje em dia você só ameaça, eu vou bater no você, mas aquele cara nunca ameaçou. Ele fazia, batia mesmo. aquele cara No não momento, ameaçava? até quando dava vontade, ele não ameaçava, ele batia. Isso eu lembro exatamente. Marcelo. Quando a Marcele fazia alguma coisa na escola, ele batia igual um homem na Marcele. Igual um homem, dando soco nas costas, tudo mais. E hoje? Não bate. Hoje vocês dão motivo pra apanhar? Dá, todo filho Dá, Marcelo? Você tá rindo? Fala, dá? Dá, ué. Muito motivo pra levar o desforo. Sim. Responde. Vocês não levam nem o vento passando perto de vocês, não é? Sim. Então, existem certas coisas que são mudadas, igual... O que eu falo do antigo Marcelo? Aquele lixo. Que eu vou deixar vocês, pro resto da vida, a imaginar o que se houve uma troca ou não. O dia que vocês morrem, vocês vão saber. Que você mesmo disse que você e sua mãe, como eu maior, não conseguiu permanecer na presença daquele mago. Sim, custa. E ele parecia ser tão íntimo. Na realidade, eu faço um trabalho, não é que eu tirei a privacidade de casa, não. O trabalho em geral é para todo mundo, até para mim também. Então, o bem que eu quero para vocês, eu quero para todo mundo. Eu não tenho sentimento egoísta, familiar, que tipo assim, cada família quer ser melhor do que a outra. Eu não quero que vocês sejam melhor do que ninguém, eu quero que nós sejamos iguais a todos. Que todo mundo tenha o mesmo potencial, a mesma força, as mesmas condições. Porque na realidade, conhecendo o Marcelo antigo, vocês acham que ele levaria proveito dessas informações? Levaria. Você acha, Mãe? Que ele levaria proveito para ele? Depende, né? Porque você fala dos... Levando a história dele familiar que nunca foi contada, você acha que ele seria mais um que iria se aproveitar das pessoas? Sim. Seja sincero, você acha? Sim. O antigo Marcelo se aproveitaria das pessoas?
Sim. E vocês não apoiariam ele. Sim. Então eu falo que hoje a gente alcança um nível, o que parece às vezes ser ruim é bom. A mudança, eu falo porque dentro, não é que eu tiro a privacidade. Eu poderia estar ligando uma câmera 24 horas e gravando vlog, igual muitos caras fazem. A questão é que o aprendizado aqui nessa realidade, ele é constante. Ele é todo momento. E uma coisa assim que eu acho e fico muito agradecido é que a sua mãe, você e sua irmã, vocês são pessoas que nunca me pediram nada, não me cobram nada, mas permitem ser usado como exemplos, seja nas qualidades ou defeitos, para ajudar outras pessoas que, se você for olhar na internet, esses caras, eles são todos blindados. Eles se põem como perfeitos, como que não tem problemas, que como exemplos totais, que a família deles é o exemplo igual propaganda. E só que a gente sabe que não é. E muitas pessoas inocentes vão na desses caras que são hiper hipócritas. Então, eu uso, digamos, entre aspas, vocês, de uma certa forma, para mostrar destampado o que é a realidade em família, porque muitas pessoas passam por isso que nós passamos, por esses dilemas, passamos por todas essas dificuldades. Então as pessoas aqui têm que saber como funcionam as coisas aqui. Vocês são pessoas que estão, sua mãe, você, sua irmã, não sabem o quão vocês estão ajudando famílias e famílias, pessoas individuais, solteiros, casados, seja o que for, a questionar essa realidade. A diferença dessa família é que ela é real. Ela é real como a de todo mundo, enquanto a dos outros são fake, são falsas. Então eu faço esse trabalho para descortinar essa realidade mesmo, para que as pessoas acordem. Chega de ilusão. Chega de ilusão. Tanto que você mesmo, Michael, é o que mais vê as coisas e sabe das coisas. Você tem uma paranormalidade muito gigantesca. Mas eu sou grato por poder servir aqui nesse mundo, tendo vocês do meu lado e embora tendo as nossas diferenças, nós podemos contribuir tanto para as outras pessoas.